Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui da Editora Minema. Sejam muito bem-vindos, Adriano, Dione. Hoje a gente vai conversar sobre essa mais recente publicação da editora, Mahabharata, História de Savitri. E, mais uma vez, queria desejar boas-vindas a vocês. E começando hoje um pouquinho diferente, às vezes eu começo do livro, mas eu queria hoje saber um pouco mais de vocês, um pouco da trajetória acadêmica. Quem quiser começar a falar primeiro, pode ficar à vontade. Bom, na minha condição de membro mais velho do grupo, vou começar. Eu sou professor de língua e literatura sânscrita na FEFELESH USP. E minha trajetória acadêmica agora já tem alguns anos, mas considerando só a parte do sânscrito, faz agora um pouco mais de 5 anos que eu estou lecionando sânscrito na USP, e já tinha feito algumas traduções anteriormente, mas mais voltadas para o campo da filosofia indiana, e nos últimos anos, então, quis me dedicar especialmente à literatura, porque é a minha formação de origem na Faculdade de Letras, né? Então sempre tive interesse na área de estudos literários, estudos de linguística, e ensinando o sânscrito, então, a ideia principal era ir para aquelas obras que são as mais representativas, pelo menos assim, em grandes linhas, né, do que a literatura sânscrita, a antiga literatura sânscrita. E dentre essas duas obras, o Mahabharata é uma das mais importantes e também uma das mais compridas. E é por essa razão, ainda não vamos chegar lá, mas eu já antecipo, que nós selecionamos uma história bem curta que está inserida dentro dessa obra, que é muito, muito grande. Mas basicamente é isso. Eu trabalho com ensino de sânscrito, e o Joey vai falar daqui a pouco, foi um dos que participou desse processo didático, vamos dizer assim. Certo, então, aproveitando a deixa, eu tomo a palavra. Bom, muito prazer, obrigado por nos receber aqui hoje. Meu nome é Dione, eu sou graduado em Letras pela FEFELESH e sou mestre em Letras Clássicas. A minha graduação foi em português e em grego, e enquanto eu estava na graduação, eu fiz o MIC e o meu mestrado também com o professor José Marcos, que estuda linguística indo-europeia. Então, muito por causa disso, eu me interessei por outras línguas indo-europeias também, antigas, né? Lá na FEFELESH a gente tem representado o grego antigo, né, o latim e o sânscrito, muito embora o sânscrito não seja uma habilitação, né, mas eu fiz muitas disciplinas optativas com o Adriano, 3 semestres de língua sânscrita, né, e aí no final da minha graduação, início do mestrado, a gente começou o grupo de leitura, né, que deu origem a esse livro. Queria que da minha trajetória seja isso. Obrigada, gente. Então, assim, né, às vezes esse interesse... você também, né, Adriano, tem formação no grego, no latim? É grego ou latim? Ou os dois? Mais o latim. Eu fui professor de latim lá na FEFELESH por bastante tempo. Uhum. Mas acaba que uma coisa, né, vai se interligando na outra. Então, mas eu de fato, assim, minha formação primeira foi latim e sânscrito, com um pouco de grego ali, vamos dizer assim, uma pitada de grego, né? E depois árabe, depois literatura árabe também. Entendi. E acabei lecionando latim na FEFELESH por 10 anos e depois me transferi, né? Eu fiz um novo concurso e passei a lecionar sânscrito, que era o meu projeto inicial, né? Sempre foi o meu projeto inicial. Entendi. Então, assim, obrigada mais uma vez, sejam muito bem-vindos, e vamos falar, então, do Mahabharata. Você começou falando, né? Vocês selecionaram uma história pequena, mas, enfim, faz parte de um texto muito maior. Se vocês quiserem falar um pouco melhor sobre isso, o que se tem alguma aproximação, igual a gente está comentando, vocês entraram, às vezes, no grego, no latim, mas como que o sânscrito, a partir daí, enfim, como que essa história... se insere, o que a gente pode entender um pouquinho dela? Olha, eu falo bastante disso na introdução que eu escrevi para o livro, né?
justamente para fazer essas analogias, né, e situar essa obra que, no fim das contas, por maior que seja, acaba sendo muito desconhecida no nosso meio, né? Então a gente pode dizer que esse Mahabharata, tem um outro poema indiano também muito famoso que se chama Ramayana. A gente pode dizer que, em termos assim, de fazer uma boa analogia, eles seriam os equivalentes indianos da Ilíada e da Odisseia, né? Quer dizer, os dois grandes poemas épicos assim, que a Índia produziu. Eles são muito mais longos, são muito mais extensos, e cada um deles tem especialmente o Mahabharata, tem uma história muito difícil de resumir, porque ela é muito complexa, mas dá para resumir dizendo que é uma história de guerras entre dois ramos de uma família, né, que tem a ver com a sucessão do trono. Então, esses dois ramos de uma mesma família muitas coisas vão acontecer, mas eles vão chegar a guerrear. E esse poema todo está calcado nesse estilo, né, desse estilo de composição que fica entre o universo da poesia oral e da poesia escrita, né, mais ou menos é uma transição. E isso também é muito semelhante, né, ao que aconteceu na Grécia, com Homero e a poesia oral. E dentro desse texto, né, além de haver o que seria a história principal, quer dizer, essa história que narra o nascimento, o desenvolvimento, as intrigas, as guerras e o pós-guerra entre esses dois ramos de uma família, que são chamados os Pandavas e os Kauravas, né? Também conta um monte de histórias secundárias, histórias que são narradas pelos próprios personagens do Mahabharata, né? Então, como se fossem histórias que são contadas entre eles, né? Eles contam uns para os outros, em geral porque tem um efeito didático, um efeito consolatório, às vezes até aspectos filosóficos ou jurídicos, né? Então, essa história que nós traduzimos, a história de Savitri, é justamente uma dessas histórias, e talvez seja uma das mais famosas, porque ela é contada num momento em que uma parte, né, um ramo da família está exilado, porque o outro acabou tomando o poder, e eles estão ali naquele sofrimento do exílio, né, e aí tem uma questão muito interessante, que esses irmãos que estão exilados, são 5, eles são casados com uma única mulher, né? Então é um caso curioso aí de poliandria poética, né? E então essa história, na verdade, é narrada como uma analogia aos sofrimentos e também à possibilidade de redenção que está colocada, que está projetada na figura dessa mulher. Então por isso que é uma história de uma mulher, é a história de uma princesa que salva, né? Ela salva o marido. Então é mais ou menos o que se quer dizer, né, com relação a essa personagem do Mahabharata, né, que se chama Draupadi. Então, olha, assim como Savitri, né, foi positiva e salvou, né, o seu marido, essa mulher que agora está em exílio, que agora está passando por sofrimento, né, ela também vai ser a causa da salvação dos seus 5 maridos, no caso que ela tem mais. Então ela tem histórias com esse tipo de teor, né, que são contadas ali, e a parte interessante é justamente porque elas são histórias como se fossem escutadas pelos próprios personagens, né? Entendi. E assim, uma pergunta. Você comentou que é uma das mais famosas, então seria uma história um pouco secundária, né, como você comentou. Mas por que ela é mais famosa? No sentido de que ela não faz parte da narrativa principal, ela é contada pelos personagens, não porque ela seja assim, desimportante, né? Não, claro. Mas assim, por que ela é mais famosa? É pela transmissão? Enfim, ou é uma história muito exemplar, didática? É difícil dizer porque ela é mais famosa, né? Mas assim, eu poderia imaginar que ela é muito famosa, né? Porque ela contém alguns elementos narrativos muito interessantes. Ela é uma das poucas histórias secundárias do Mahabharata em que uma mulher é protagonista do início ao fim, né? E um personagem feminino um pouco diferente, então, assim, um pouco que se destaca dentre a teia de personagens femininas do Mahabharata. Então, eu imaginaria que por isso também. Mas, por um outro lado, porque ela tem uma proposta, uma proposição moral que é muito cara à tradição indiana, né? Porque essa história, ela descreve, de uma certa maneira, né,
o que seria uma figura ideal da mulher casada, né? Daquela mulher, como ela deve se comportar, digamos assim, né? Então, a história, que é uma narrativa, que tem um elemento fabular, ela contém um elemento de fundo que é bastante, vamos dizer assim, tanto calcado num paradigma moral, religioso, mas também em certas concepções filosóficas sobre o comportamento das mulheres na Índia Antiga, né? E isso, a gente vai se ver repetir essa mesma, um tipo de imagem feminina muito, muito semelhante em vários outros textos da Índia Antiga, como uma espécie de ideal, né? Uma forma ideal, vamos dizer assim. É só isso que o Adriano está falando, eu acho que isso é evidenciado ao longo do texto em um termo que aparece muito ao longo do livro, que é o Dharma, né? É um termo que aparece tanto sozinho quanto em compostos, né? Em que aparece muito de alma devotada ao Dharma, né? Que é um pouco essa concepção ética, religiosa, filosófica, de que existe uma ordem cósmica que é mantida pela aderência dos mortais a certa ordem social, né? Nesse sentido que o comportamento das personagens entra nesse todo do mundo, né? E um pouco por isso que a conduta da Savitri, né? Como ela adere totalmente ao Dharma, ela é um exemplo de pessoa que segue o Dharma, um pouco por isso que ela tem essa capacidade de salvar não só o marido da morte, mas também conseguir várias outras coisas, né? Quando ela conversa com Yama, né? O deus da morte. Ela é muito astuciosa, né? E assim, agora já até aproveitando um pouco, se vocês quiserem falar mesmo sobre a obra, Johnny ou Adriano, vocês fiquem à vontade, do que se trata mesmo. A gente está aqui falando que é um ideal de mulher dentro dessa projeção do casamento, mas o que é em si a história de Savitri? A história pode ser resumida assim: um rei que não tinha filhos, né, estava com dificuldade em ter filhos. No momento em que ele começa a envelhecer, ele começa a se preocupar com aquilo com que todos os reis se preocupam, que é: e a minha linhagem, como é que fica, né? Então ele faz um grande regime, assim, uma prática ascética que dura 18 anos. Ele fica esse tempo todo fazendo uma espécie de regime e também cultuando uma determinada deusa que se chama Savitri, né? E ao fim desse período, então, ele consegue a bonificação. A deusa concede a ele, no caso, a mulher dele, a capacidade de ter filhos, porque ela não tinha. Então, quando essa filha nasce, quer dizer, ela já nasce com esse dever, vamos dizer assim, de ser aquela que vai, de algum momento, dar a esse rei a linhagem que ele precisa. A questão é que essa moça cresce, é muito esplendorosa, muito bela. E ela não estava recebendo nenhum convite de casamento por intimidar os pretendentes, né? Esse é o termo exatamente como se usa em sânscrito, intimida os pretendentes. Então o pai decide que, em vez de um marido a escolher, ela que deverá escolher o marido. Então ela parte para uma espécie de uma viagem, uma curta viagem, né, na região onde eles vivem por ali, para buscar esse marido. E ela encontra. Mas o problema é que quando ela volta e anuncia isso para o pai, há uma personagem nesse texto que aparece em muitos outros lugares do Mahabharata, que se chama Narada, que é um sábio, que tem determinadas características proféticas, vamos dizer assim. Ele, ao escutar o nome do marido que ela escolheu, né, do homem que ela escolheu para se casar, ele fala: não, esse não. Qualquer um desse. E por que esse não? Porque há uma profecia que diz que esse homem tem 1 ano de vida, que ele vai morrer dentro de 1 ano. Então seria, digamos assim, um casamento infrutífero, né? E aí ainda a redução do Dharma, quer dizer, mas assim, se ela fez uma escolha, se ela se comprometeu com uma escolha afetiva e também, quer dizer, para cumprir um determinado desígnio do Dharma dela de mulher, né, de mulher casada, então assim, não se pode voltar atrás. Então ela insiste, eles acabam aceitando justamente por reconhecer essa inflexibilidade moral que ela tem, né?
E ela se casa com o sujeito. O problema é que esse sujeito, além de morrer, estar fadado a morrer em um ano, ele é filho de um rei que foi destronado. Então ele vive num eremitério na floresta. Ele não tá em condição de príncipe nem de rei, né? Então o que acontece quando a mulher se casa, né, nesse ambiente épico, mas também nas culturas tradicionais, quer dizer, ela se transfere para a família do marido, né? Então ela vai viver na floresta, nesse eremitério junto com esse marido, aguardando, né, a chegada desse fatídico dia. E ela vai ficar lá aguardando, até que no momento aquilo vai de fato chegar, né? E quando esse dia chega, então é claro que o marido não sabe, né? É ela que sabe. Embora o texto seja um pouco ambíguo, né? É um texto antigo, às vezes é um pouco confuso, quem que sabe e quem que não sabe, né? E no dia que ele vai morrer, ele resolve sair para a floresta para cortar árvores, colher frutos, etc. E ela insiste em ir com ele. E é ali que vai ocorrer assim, a parte central do texto, a parte que pressiona muito, né? Que é o encontro dela com a morte. Porque aí a morte é uma personificação, uma figura que se chama Yama, né? É um deus que vem ele mesmo buscar a alma do marido, né? Então a gente vai presenciar esse encontro dela com o Deus, que é muito bonito, e como o Deus, né, suprime a vida do marido dela. E a partir disso é realmente assim, a questão, né, que o texto propõe é como que ela vai conseguir recuperar isso, né? Então ela vai, na verdade, dialogar com esse Deus, ela vai demonstrar, digamos assim, que ela é uma pessoa que tem essa inflexibilidade, esse conhecimento também, não só uma inflexibilidade, mas um conhecimento do que é esse Dharma, de como ele se representa, do que está em jogo, etc., né? Então o texto segue daí para o seu êxito final, vamos dizer assim. Bom, eu acho que com relação à história, o maior capítulo, né, seria o 5º capítulo, que é o do encontro dela com Yama. Eu acho que algo importante a se destacar nele são os discursos dela, né? Savitri, ela faz 5 discursos ao Deus, e com cada um ela vai demonstrando esse conhecimento que o Adriano falou, né? E sempre, a partir disso, Yama concede uma recompensa a ela. Mas bem, Yama sempre diz que ela pode pedir qualquer coisa, à exceção da vida do marido, né? E ela consegue a vida justamente por meio de um subterfúgio, né? Que é o que você está citando, né? Então é muito interessante ver como ela também domina essa dimensão da astúcia com o objetivo de conseguir, né, o objetivo dela, que é a vida do marido de volta. E é muito interessante que depois também, quando eles voltam pro eremitério, né, todo mundo tá pensando o que aconteceu, porque eles se ausentaram por um longo tempo, e aí lá todo mundo reconhece esse conhecimento dela e o êxito dela na empreitada, que também assim como o pai dela teve que fazer uma prática ascética para conseguir ter uma filha, né? Ela também, antes de sair para a floresta, quando ela sentia que estava chegando o dia predestinado da morte do marido, ela também fez a própria prática ascética e, muito por conta disso, ela é recompensada. Então, esse universo indiano, eu acho importante destacar que ele está sempre transitando por essas dimensões do sacrifício, do regime, né, no sentido de se pôr em determinado regime ascético com o objetivo de conseguir alguma coisa. Isso está não só nesse texto, mas em muitos outros, né, nesse âmbito da Índia Antiga.
E é interessante que, igual você comentou, ao longo desses discursos, ela vai adquirindo muito respeito, né, por parte de Yama. Então, acho que isso fundamenta muito essa relação. Ela está diante de um Deus, mas ela se mantém com muito respeito para, enfim, atingir seu objetivo. Enfim, e aí eu queria que vocês lessem um pouquinho. Pode ser? Qualquer trechinho, assim, acho que vai ser legal ilustrar um pouquinho. Bom, tem a cena quando ela se encontra com Yama, né? É uma cena interessante, né? Que tal essa? Passa com vocês, pode ficar. A cena em que Yama aparece e enlaça a alma de Satyavan, né? Essa é bem chocante mesmo. Que tá bem no começo do capítulo 5, né? Sim. Então começa assim, na companhia da mulher, o corajoso Satyavan encheu uma cesta com os frutos que colhera e foi então cortar lenha. Ao que lenhava surgiu o suor, e desse esforço lhe adveio uma dor de cabeça. Ele foi então para junto da cara esposa e lhe disse esgotado: desse esforço me adveio uma dor de cabeça. Os membros e o coração me parecem arder, Savitri. Não me sinto bem, modesta donzela. Sinto como se estacas me perfurassem a cabeça. Quero dormir, nobre moça, pois não consigo ficar de pé. Savitri veio ao marido e o abraçou, e então sentou-se no chão, ajeitando-lhe no colo a cabeça. A pobre mulher, então, ponderando o que Narada dissera, naquele momento, instante, fez a conexão entre o dia e o fim. Como que de súbito, ela viu um homem em trajes amarelos, com diadema na cabeça, de belo corpo e brilho semelhante ao sol. Era de cor negra e fúlgido, tinha os olhos vermelhos, na mão um laço, era assustador. E lá estava, de pé ao lado de Satyavan, contemplando tão somente a ele. Quando o viu, ela logo ergueu-se, gentilmente deitando a cabeça do marido no chão, deitando no chão a cabeça do marido. E com as mãos em Anjali, disse-lhe, angustiada e com tremor no peito: reconheço que és deidade, pois esse teu corpo não é humano. Diz-me quem és, ó Deus, por favor, e o que tensionas? Disse Yama. És devotada ao marido, Savitri, e plena em ascese. Por isso te digo, sabe que sou Yama, ó bela. Teu marido, o príncipe Satyavan, eis que a vida se lhe acaba. Eu vim laçá-lo e levá-lo. Sabe que este é meu desígnio. Disse Markandeya, que é um dos narradores, né? Tendo-lhe declarado sua vontade, o abençoado rei dos ancestrais começou a contar tudo que havia em prol de Satyavan, pois ele é devotado ao Dharma, esbelto, um mar de qualidades. Não é digno de que o conduzam meus homens, por isso vim eu próprio. Então, do corpo de Satyavan, atado por um laço e dominado, tirou Yama à força o homem do tamanho do polegar, que é a expressão que se refere à alma dele. Extraído o alento, partido da respiração, arrebatado o lustre, sem movimento, tornou-se aquele corpo desagradável à vista. Yama, depois de o assim laçar, partiu em direção ao sul. Angustiada pela dor, Savitri o seguiu, ela que cumprira seu voto conforme a regra, a valorosa mulher tão devotada ao marido. Essa expressão, né, devotada ao marido, é basicamente o tema do texto, né? É sempre essa questão de como ela vai expressar e demonstrar e confirmar, né, essa devoção. Isso, na verdade, é um tema da literatura indiana, que a gente chama de Patimurata, né, quer dizer, a mulher devotada ao marido. É um tema que aparece em muitos textos, talvez esse seja o texto mais emblemático, né, da representação dessa figura, né, da mulher devotada ao marido. Eu queria só destacar uma coisinha nesse trecho que o Adriano acabou de ler. A gente estava falando, né, lá no começo, do tipo de poesia que é o Mahabharata, né? Por exemplo, aqui logo no começo tem esse trecho. Ao que lenhava surgiu o suor, e desse esforço lhe adveio uma dor de cabeça. Ele então foi para junto da cara esposa e lhe disse esgotado: deste esforço me adveio uma dor de cabeça. E a gente vê esse tipo de linguagem formular, né, que é típica dessa poesia oral. Talvez seja familiar aos estudantes de grego, né,
lembra um pouco a linguagem formular de Homero, né, que tem essas expressões formulares que são repetidas, né? E eu queria agora entender um pouquinho de vocês, como que surgiu esse projeto da tradução? Você comentou no início, né? Foi um pouco didático. Então, como que se deu esse processo a 3 mãos, na verdade, né? A tradução. 6. 6 mãos. Como que se deu esse processo? Como que foi essas discussões? Porque, enfim, a tradução é sempre... A gente tem que reler e ler muito texto. Então, eu imagino que com mais olhos, mais mãos, é mais complexo, ou não, o processo, até a publicação da Minema. Acho que eu podia contar essa, porque ele participou de todas as instâncias aí dessa questão. Que é um pouco sobre como funcionava a dinâmica do grupo, né? Quando a gente começou, estávamos no grupo eu, Adriano, né? E o João, né? Que não está aqui hoje, mas também participou do processo como um todo. Ele também era aluno, ele era da filosofia, né? Mas fez o sânscrito com o Adriano como optativo e participávamos nós 3 lá. Quando a gente começou, o Adriano sugeriu da gente pegar esse texto para ler, e o Mahabharata é um texto muito interessante desse ponto de vista didático, porque ele tem uma linguagem consideravelmente simples, assim, né, em comparação a outros textos que a gente tem aí no cânone indiano. Um pouco paralelamente a esse, a gente também lia um outro texto, que o Megaduta, né, que aí já é um outro gênero, uma outra linguagem bem mais elaborada, né, enquanto que o Mahabharata não, ele tem essa linguagem formular que é muito boa para quem está saindo dos manuais, né, e pegando um texto original para ler pela primeira vez. Sânscrito é uma língua que é muito rica em sinônimos, né, um vocabulário muito extenso, assim, então a gente vê várias vezes vários sinônimos para a mesma palavra, e com isso a gente vai criando vocabulário, né, que é algo importante, né, para você ter em mente quando você está aprendendo uma língua, porque isso vai facilitando a leitura, né. No começo você tem que ir no dicionário sempre e tudo mais, conforme você vai criando esse vocabulário, a leitura vai ficando mais fluida, e um pouco com esse propósito didático, as reuniões elas funcionavam sempre, o Adriano conduzindo a reunião, né, eu e o João lendo para a gente praticar a pronúncia também, né, a recitação, e que é sempre muito difícil, assim, no começo, né, assim como tá na edição, a gente lê sempre em Devanagari, né, então a gente precisa se acostumar com outro sistema de escrita. Então a gente lia, e fazíamos uma primeira preparávamos o texto antes, né, líamos na reunião, fazíamos uma primeira tradução ali, e depois eu e João fazíamos uma tradução um pouco mais formal, né, digamos assim, baseados no que a gente leu na reunião, e depois passávamos isso para o Adriano, que dava mais uma demão, até que por fim, quando a gente tinha tudo pronto, a gente leu tudo de novo, dessa vez todos juntos e tudo mais, para fazer uma última finalização, uma última finalização, né, uma finalização. E aí teve alguns processos, porque a gente optou, né, como, por exemplo, outra coisa que também é bem familiar aos estudantes das outras línguas clássicas, é a questão dos epítetos, né, também tem em Homero, por exemplo, também tem no Mahabharata, né, então um processo que a gente fez foi o de tentar padronizar os epítetos sempre que eles apareciam, né, foi algo que a gente fez, mas pro final desse processo de
de tradução. Acho que é isso que eu me lembro agora. Você quer complementar, Adriano? Só para, assim, posso falar da questão bem do início, né? Porque assim, o Johnny estava estudando o sânscrito comigo, ele tinha finalizado 3 semestres, que é o curso que eu consigo dar, né? Para fazer uma parte, uma introdução ao sânscrito, que eu consiga, digamos assim, pegar toda a parte básica do idioma, para a partir disso começar a trabalhar com leitura de textos originais. Então, o Johnny tinha concluído esses 3, e eu estava tentando ver uma maneira de dar uma continuidade nesse processo, para que ele não ficasse sem ter o que fazer. E o João estava fazendo o sânscrito 2. Né? E eu falei assim, vamos juntar aqui, vamos fazer um grupo de leitura, a gente pega um texto um pouco mais simples, que seria esse, simples assim, em termos da dificuldade mesmo da linguagem, e a gente pega um texto já mais complicado, assim, só para ver o que dá. Né? E aí a gente acabou abandonando esse texto mais complicado, ele estava estorvando um pouco o nosso trabalho, e a gente seguiu na leitura do texto da Savitri Pratyama, que é o nome dela em sânscrito. E aí fomos seguindo. Então, nesse processo, quer dizer, o Johnny já tinha visto aquela parte básica, né, da formação básica em língua sânscrita, então, ele estava um pouco mais de facilidade de entrar no processo. O João ainda estava fazendo o sânscrito 2, então, o João, a gente tinha que também justamente fazer a coisa num ritmo, né, para que todos pudessem participar naquele processo, né? Então, a gente foi fazendo uma leitura completamente sem pressa. A gente se reuniu uma vez por semana, por mais ou menos umas 3 horas, e começava devagarinho, fazer a recitação do texto, o levantamento do vocabulário, discutir o que estava acontecendo em cada verso, né, fazer uma espécie de tradução oral ali, né, anotar algumas coisas para deixar aquilo como algumas balizas, né, para mexer com o texto, ver essas questões de comentário, mesmo comentar problemas que fossem culturais, sobre o vocabulário, sobre a sintaxe, de todo tipo, né. Então, assim, foi um processo bem sem pressa, feito completamente sem pressa. Né? Então, a gente levou mais ou menos, né, 1 ano, né, Johnny, para ler o texto todo, né? E aí, claro, mais ou menos uns meses, como já tínhamos passado alguns meses, e aí eu falei para eles, olha, vamos escrever uma tradução disso, vamos transformar isso num projeto mesmo. E aí eles tentaram. Então, daí, aqueles processos de leitura, eles acabavam já produzindo um primeiro esboço que eles faziam, depois mandavam, e a gente foi fazendo nessas idas e vindas, até chegar nisso que o Johnny falou. Então, a gente, quando tinha todo o texto lido, e já com uma primeira tradução, já com uma primeira revisão, aí a gente fez mais um processo de leitura, que depois, claro, que também no processo de edição do livro, pela NEMA, a gente também acabou lendo de novo umas 40 vezes, né, Johnny? Então foi um processo bem bacana, assim, bem bom de fazer, e haverá mais. Essa é a minha próxima pergunta, assim, já agradecendo que materialização desse trabalho, que tenho certeza que enfim, é muito... Johnny aprendeu muito, imagino, nesse processo, né? A gente agradece, nós somos os favorecidos também de ter aqui em mãos o livro, e assim fica muito completo, né? É uma coisa que eu sempre comento aqui, essa introdução que você comentou, que você fez, assim, explicando e contextualizando todo o trabalho com as notas também, que dá todo esse aparato, que direciona, que esclarece muita coisa, porque para muita gente é muito novo esse universo do sânscrito, dos indianos, a maioria das pessoas. Então, enfim, eu queria, inclusive, né, parabenizá-los mais uma vez e perguntar como que tá esses processos. A gente já tem mas a gente quer mais. Então, a questão é que tudo tem que ser feito quando eu estou trabalhando com esse grupo que eu fiz com o Johnny e com o João Marcos, né? A gente criou um grupo oficial, a gente é registrado como um grupo de pesquisa CAPES, que nós chamamos Madana. Madana quer dizer amor. Assim, o amor, porque a ideia inicial era trabalhar com textos que tivessem um elemento amoroso, né? Como tem o texto da Savitri, né? Que é um texto que tem uma questão do amor da mulher pelo marido. E é círculo de formação e introdução do sânscrito. Agora, os processos ali, eles ocorrem de acordo com digamos assim, a presença ou não de alunos, porque como literatura sânscrita na USP não é uma habilitação, é uma área que oferece disciplinas optativas,
Então, assim, às vezes eu tenho alunos que estão ali fazendo alguma coisa e que querem dar alguma continuidade ao trabalho, como o Johnny quis, como o João quis, e às vezes não. Então, nesse momento agora, eu estou tentando começar um outro, digamos assim, uma outra jornada, né, da qual o Johnny, né, começou agora a participar, não sei se ele vai até o fim, espero que vá. E, por exemplo, o João Marcos não está agora participando, não sei se no futuro ele vai voltar, agora, questões de trabalho e tudo mais. Então, a gente está com mais alguns alunos ali que estão desse negócio, alguns estão no Sânscrito 2, né, um já fez o Sânscrito 3, então também é aquele mesmo processo que tem que ser feito bem devagar, para ir entrando devagarinho naquele ato de leitura, de ler o texto épico sânscrito, por mais que a gente diga que ele é simples, não é bem assim. É um simples em comparação com outras coisas muito mais complicadas, né? E tem coisa muito mais complicada aí pelo horizonte. Exigente, especialmente no que tange ao vocabulário. O vocabulário muito extenso, né? Ele exige muito do estudante para começar a ler isso. Então, ele tem vários elementos gramaticais que são essas questões formulares, de sintaxe, que a pessoa começa, cara, ela precisa ir aprendendo aquilo tudo, né? E aí, desse processo, desse início de leitura, vai começar a se configurar quem que está afim realmente, né, de meter a mão na massa, começar a fazer os esboços de tradução. Então, assim, eu ainda não sei, desculpe, quando essa próxima tradução em grupo vai sair, né? Mas, fora isso, eu também estou fazendo alguns outros trabalhos para a própria Nela, né? E aí que provavelmente deve sair ano que vem, que daí não é um texto do Mahabharata, é um outro texto, então eu vou contar, porque o Felipe Campos, editor, não me deixa, né? Mas vai ter, né? Mas vai ter. Então, quer dizer, eu imagino que se a gente tomar como medida do tempo que nós levamos para fazer o Samhita, né? Porque a gente começou no meio de 22, né, Johnny? E fizemos a leitura mais ou menos até o meio de 23, e aí fizemos assim, aquele trabalho de os três juntos, de reler o texto e fazer alguma certa reescritura. A gente concluiu mais ou menos em janeiro, fevereiro de 24, né, foi mais ou menos isso. E aí a questão é que durante 24 o processo ficou um pouco suspenso, porque problemas de força maior, né, eu só fui retomar o trabalho de daí, reescrever a introdução e notas no finzinho de 24, começo de 25. Né. Então, assim, eu diria que é um processo que deve, para qualquer uma de uma história de textos mais ou menos dessa extensão, que são textos curtos, né? Mas dentro desse processo didático, talvez 2 anos seja alguma coisa que caiba, né? Para fazer um processo com os alunos e que tem essa participação, né? Então, vamos ver se em 27 talvez tenha um novo desse com os alunos. Até lá o Johnny poderá traduzir ele sozinho, eu também vou fazer algum, e a gente vai fazendo outras coisas também. Pode ir tocando outros projetos aí, paralelamente. Então, perfeito. Estamos aqui aguardando, fico à disposição para a gente conversar sobre as próximas. Pessoal, é isso, assim, eu tenho muito a agradecer a vocês. Vocês têm algo mais a acrescentar? Alguma coisa específica que vocês gostariam de destacar? Eu só destacaria, né, assim, como nós já mencionamos aqui, mas assim, na verdade, o trabalho foi feito por 3, né, indivíduos, então o Júnior Dota que está aqui, eu, e o João Marcos Duarte, né, João que é formado em jornalismo, mas também em filosofia agora. Ele não pôde participar aqui hoje, mas esse grupo que atuou, então, foi o grupo dessas três pessoas, né. Johnny, quer acrescentar algo mais? Gostaria de agradecer, né, o Adriano e o João também pelo... enfim, fico muito feliz de a gente ter realmente um produto desse nosso trabalho, né, e tudo mais. A gente fazia as reuniões, era sempre muito prazeroso, assim, muito gostoso, o tempo que a gente passava lá lendo. Como o Adriano falou, teve uma época aí que por motivos de força maior a gente teve que interromper, mas fiquei muito feliz da gente ter conseguido retomar isso. O Adriano deu um último gás aí, escreveu a introdução e as notas. Então, gostaria de agradecer também aos dois, né, companheiros aí de tradução, também ao Felipe, a todo mundo da editora Minema por publicar.
Então é isso, gente. Parabéns mais uma vez que estamos. Quem nos assistiu ou ouviu até aqui, e que leiam a história de Savitri. E mais uma vez, muito obrigada, viu, gente, pela gentileza, pela disponibilidade dessa conversa aqui hoje. Obrigado, Gabriela. Muito obrigado. Então tá. Tchau, tchau, Johnny. Tchau, tchau, Gabriela. Tchau, tchau.